Olá, turma do sexto ano A e do sexto ano B. Vamos para a nossa 15ª semana de atividades remotas. Hoje vamos começar um novo assunto, é isso? E o assunto para essa semana vai ser os povos mesopotâmicos. Essa aula eu achei melhor a gente dividir em duas. O primeiro a gente vai falar de uma forma geral e a segunda a gente vai falar de três povos específicos que são os hebreus, fenícios e os persas. Vamos lá? Eu trago aí essa imagem, para a gente iniciar. A gente vê um pouco ao fundo as construções, né? A gente vê como era a organização social, como era a dinâmica econômica. Estão observando? O que foi a Mesopotâmia? A gente tem essa imagem que a gente viu na primeira aula sobre o Egito, que é o crescente fértil, né? A gente vê o Egito, preste bem atenção à imagem à esquerda, e mais à direita a gente vê a Mesopotâmia, não é isso? E a gente vê que ele está entre dois rios, né? O Tigres e o Eufrates. Na Mesopotâmia formaram-se as primeiras civilizações da humanidade. Os sumérios foram os povos mais antigos da região, que também abrigou os amoritas, os assírios e os caldeus. A Mesopotâmia foi o nome da região que é localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, principalmente onde se concreta o Iraque. Essa região é considerada um dos berços da civilização, uma vez que as primeiras cidades do mundo surgiram lá. A palavra Mesopotâmia tem a origem do idioma grego e significa terra entre rios, fazendo menção exatamente aos dois rios que banhavam seu território, até mesmo pela questão geográfica. Então, por isso que a gente vê o Egito se desenvolver ao longo do rio Nilo e a gente vai ver a Mesopotâmia se desenvolver a partir desses dois rios. Os povos da Mesopotâmia foram constituídos por dois grupos principais, os sumérios e os arcádios, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. No entanto, também fazem parte da civilização mesopotâmica os amoritos, cadeus, hebreus e hititas. A partir deles se formaram os reinos que se aglutinaram nos impérios que ficaram conhecidos como o primeiro Império Babilônico e o segundo Império Babilônico. Então a gente vai ver vários desses povos aqui. Quais são as características principais desses povos da Mesopotâmia? Aí, para iniciar, a gente vai falar sobre os sumérios, né, bem famoso. E eu trago essa imagem, que era um exemplo de selo sumérico com a escrita cuneiforme, não é isso? Os sumérios eram os responsáveis pelos primeiros templos e por palácios monumentais. Também foram responsáveis pelas primeiras cidades-estados, quer dizer, cidades autônomas umas das outras. A partir desse povo, a elaboração da escrita no período compreendido entre 3.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Os registros apontam sinais da escrita pictográfica, que utiliza desenhos em lugar de símbolos fonéticos e pode ser lida em qualquer idioma. Por exemplo, um pictograma de uma flecha vai representar sempre o mesmo. Então, eles utilizavam os desenhos para ter essa comunicação entre eles. Mais tarde, os sinais foram adaptados para representar os sons fonéticos. Embora não tenham sido os primeiros a buscar a representação gráfica das palavras e sons, os sumérios influenciaram de maneira significativa a escrita atual. A linguagem sumérica é considerada um aglutinador da linguagem e não tem relação com qualquer outro idioma. Estudiosos apontam uma relação da língua sumérica com idiomas falados no norte da Índia, mas as comprovações ainda são base de pesquisa. Então a gente pode pensar que, se a gente está falando do berço da humanidade, a gente pode pensar que os sumérios foi quem deu o início à questão fonética, à questão do alfabeto, né? Então eles vão iniciar essa comunicação de formas mais gerais. Vamos pensar assim. Entre as muitas invenções dos sumérios estão os selos, né, confeccionados em argila, molhados e usados para identificar envelopes, cerâmicas e tijolos. A invenção demonstra a clara necessidade de organização dentro das grandes cidades, que era uma maneira desses selos trazer a característica, trazer de onde vinha, né, de marcar o território.
Os selos traziam a necessidade de confirmação de encomendas e o controle do crescimento geográfico e econômico dos centros urbanos, porque cada cidade era cidade-estado, então elas eram autônomas, então esse selo era uma forma de identificar o que era de cada cidade. A origem dos sumérios é desconhecida. Esse povo não foi o primeiro a habitar a Mesopotâmia e não estava lá há 4.000 anos antes de Cristo. A agricultura, por exemplo, não foi descoberta por eles, mas foi adaptada, bem como as técnicas de domesticação de animais. Embora não a tenham inventado, os sumérios foram os primeiros a utilizar instrumentos confeccionados em metais para o manuseio agrícola. Igualmente, aperfeiçoaram técnicas de plantio, como arado, e aprenderam a trabalhar o couro. Outro povo aí que a gente vai falar é sobre os arcádios, né? Então a gente vê essa imagem aqui da região, né? E aí eu trago a legenda dessa imagem, que é a constituição do Império Arcádio, provocou a unificação de várias cidades-estados da Mesopotâmia. Então, através desse império, é a unificação de várias cidades-estados. Vamos ver quais foram essas. Os acádios eram um povo seminômade. Que seria seminômade? Que não tinha moradia fixa, então eles viviam de um lugar para o outro. Que viviam no oriente da Mesopotâmia. Seus movimentos migratórios eram definidos pela busca de pastos para seus animais e pelas estações do ano. Os principais registros escritos em relação aos acadianos, que eram analfabetos, foram deixados pelos sumérios. A presença dos acadianos na Mesopotâmia ocorre em consonância com os sumérios. Os sumérios, contudo, foram dominados pelos acadianos, que conquistaram a Mesopotâmia entre 2550 a.C. e 2300, sob a liderança do rei Sargão I. E por que eles conseguiram conquistar os sumérios? Por quê? Eles dominavam instrumentos bélicos, quer dizer, instrumentos de arma, de guerra, não é isso? Sofisticados para a época, como o arco e a flecha, além de lanças, e obtiveram êxito contra os sumérios. Por isso que eles ganharam. Eles tinham armamentos bem mais à frente do que os sumérios. Tendo a Mesopotâmia sob domínio, os acádios formaram o primeiro império da região e reinaram até 2150 a.C., quando o povo de origem asiática, os Guti, os conquistaram. O domínio da Mesopotâmia foi retomado pelos sumérios posteriormente, mas disputas internas enfraqueceram o reino, que foi tomado pelos amoritas já em 2000 a.C. Então a gente vê, por esse território ser um território rico, fértil, sempre estava em constantes conflitos para dominar a região. Outro povo era os amonitas, né? Eu trago aí essa imagem, que é lá do Museu Louvre, né, que fica em Paris, e ele traz o Código de Hammurabi. E o que era esse código? Os amonitas se estabeleceram na região centro-sul da Mesopotâmia e, sob o comando de Hammurabi, fundaram o primeiro império babilônico. Hammurabi conseguiu conquistar toda a Baixa Mesopotâmica a partir de 1792 a.C. E somente no século XVIII a.C. a região foi unificada. Desta maneira, Hammurabi passa a estabelecer regras sociais e econômicas e elabora as leis que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi. Esse código é bem conhecido. Vocês vão lembrar quando a gente vai falando um pouco mais dele. Além do rígido código de conduta, o Império Babilônico foi marcado pelo apogeu da economia da região. Havia, contudo, limites que prejudicavam o sistema, como o fato de os cargos serem hereditários e a existência da escravidão. Quando fala do Código de Hammurabi, a gente vai lembrar muito de olho por olho, dente por dente, né? Se você matasse alguém, você também era morto. Se você cortasse a mão de alguém, sua mão também era cortada. Por isso que diz até hoje esse ditado, olho por olho, dente por dente. Continuando, a profissionalização do exército e o desenvolvimento da economia mercantil também pressionaram para os problemas internos que derrubariam o reino a partir de 1800 a.C. Os primeiros a conquistar o império foram os hititas. Entre suas marcas estava a utilização de cavalos para aparelhar o exército.
Então a gente vê que, mais uma vez, o povo que se tem um armamento bélico maior, uma tática de guerra maior, sempre está vencendo o outro. Então ele sai à frente, desenvolvendo essas táticas de guerra. Então os hititas utilizavam o cavalo como forma de conquistar o adversário. Os assírios, aí traz essa imagem aí, detalhe do relevo que mostra o rei, né, caçando um leão. Né? Os assírios se estabeleceram primeiro no norte da Mesopotâmia, na região conhecida como Assur, e Nínive, por volta de 2500 a.C. Esse povo, contudo, iniciou a partir de 873, antes de Cristo, correntes migratórias. Eram guerreiros e passaram a dominar a fabricação de armas bélicas de guerra. Na batalha eram considerados velozes e saqueavam os povos conquistados. A crueldade estava entre suas características. O Império dos Assírios chegou à Síria e à Fenícia, na Palestina e no Egito Antigo. Né? Por serem povos muito cruéis com os povos conquistados, provocavam revolta, e em 612 a.C. os caldeus e os medos os derrotaram, iniciando assim o segundo Império Babilônico. Então a gente dá, enfim, chega ao fim o primeiro Império Babilônico, com a caída aí, com o declínio do Império dos Assírios, e vamos ver aí como é que se inicia esse segundo Império Babilônico. Aí eu trago aí a imagem dos caldeus, né? Um dos reis caldeus, uma imagem bem bonita, tal, uma imagem diferente daquelas dos achados arqueológicos, né? Isso é uma representação. Não se sabe ao certo a origem dos caldeus. No entanto, sua história se confunde com a da Babilônia, por terem dominado aquela cidade durante muito tempo. Desenvolveram a astrologia e a matemática, a tal ponto que os romanos usavam a palavra caldeu como sinônimo para esses estudos. O Império dos Caldeus foi marcado pelo domínio de Nabucodonosor. Eu acho que é meio assim a palavra. Né? Escravizou os judeus e os levou para a Babilônia como escravos. Este rei também foi responsável pela reconstrução da Babilônia, transformando-a numa imponente cidade. Né? E aí a gente chega ao final de uma civilização que é os hititas. Né? Aí é a imagem que traz os aspectos das ruínas, né, de Atusa, capital do Império Hitita, né, que existe até hoje. Os hititas integram uma civilização antiga indo-europeia, surgida entre 2000 anos antes de Cristo e 1340 anos antes de Cristo. Seriam originários da região do Mar Morto. Formaram uma grande potência no Oriente Médio. Eram politeístas, quer dizer, existiam vários deuses, né? E acreditavam que o rei, em vida, era uma espécie de segundo deus, que assim como acontecia também no Egito, feito a gente viu nas aulas passadas. A divindade era dividida com as funções de príncipe, líder militar e juiz. Quando morria, o rei se tornava o próprio Deus. Por essa semana é só e até mais. Lembrando que sempre mande no privado perguntas, sugestões, o que não entenderam, ok? Sempre colocando o nome e a turma. Um abraço e até mais.